Bom, mas retomamos as nossas aulas e hoje a gente vai falar sobre médiuns, né? Eu gosto de sempre fazer aqueles acordos iniciais, que esse tema a gente vai falar sobre ele e vai ser construído a todas essas mãos. Então, eu espero que vocês participem perguntando, né? Só que precisa levantar o braço, esperar, né, que o pessoal da monitoria chegue com o microfone para que a gente possa ter na gravação tanto a pergunta quanto a resposta. E o segundo combinado é que para que a gente possa potencializar, porque hoje é um tema que tem bastante conteúdo, tem muita coisa, né? Então, para que a gente possa potencializar, me permitam, caso a pergunta não seja diretamente do tema, me permitam direcionar isso. Olha, sobre isso a gente vai falar em tal aula, ou tal dia, ou em tal ciclo, né? Para que a gente possa concentrar no nosso tema de hoje. Bom, combinado? Então, joia. Então, vamos começar. E eu queria começar perguntando para vocês, quem aqui é médium? Que turma afiada, hein? Eu pensei que ia fazer uma pegadinha agora, que ninguém ia levantar o braço, eu ia falar, olha, todo mundo equivocado. Pois não, Alberto? Uhum. Quem é ostensivo, né? Quem é médium ostensivo. Então, ó, já tem uma ali. Curioso eu sou. Eu me acho quase. Ostensivo? Sim. Você trabalha alguma mediúnica e algum... Não. Por isso que estou fazendo a aula. Ah, que bom. Mas já frequento lá amanhã há algum tempo. Uhum. Que bom. Bom, então, é exatamente isso, turma afiadinha, porque somos todos médiuns, né? Mas em níveis diferentes, porque a mediunidade, ela se apresenta de uma forma muito sutil, né? Muito pouco observável até, quando ela está no âmbito da intuição, da inspiração, ou ela pode se apresentar com muita evidência, né? Muito claramente, quando ela é ostensiva. Então, eu já fiz algumas vezes um comentário aqui, a minha primeira formação, eu sou engenheiro eletrônico, então eu queria inventar um aparelho chamado mediômetro. E o mediômetro, ele faria assim, são duas pontas de prova, né, aquele fiozinho vermelho, um fiozinho preto, que você segura nas ponteirinhas ali e o ponteirinho vai dizer qual é o grau, né, o nível, a intensidade da sua mediunidade, né? Então, algumas pessoas pegariam ali e o ponteirinho ia só mover um pouquinho. Outras pessoas pegariam ali o ponteiro, vai lá do outro lado, né? Mas como esse aparelho não existe, né, e eu pensei nele, mas não inventei, então a gente vai entender, né, que somos todos médiuns, mas essa mediunidade ela vai se apresentar em nuances, né, diversas para cada um de nós. O que não quer dizer que ela não possa ser desenvolvida. Então, eu sou do Rio, né? E nasci no Rio e vim morar aqui há um tempo atrás. E quando eu cheguei, eu já estudava, já era espírita lá no Rio. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uma nova modalidade de médiums, que é o chamado médium porta. Já ouviu falar, não? É porta fechada, aquele que não vê, não ouve, não fala, né? Porta fechada, não passa nada. Eu falei, que coisa curiosa, né? Médium porta. Falei, nossa, que modalidade essa eu não conhecia. Mas aí, ao longo, né, do tempo que eu vim aqui, eu descobri que essa porta abre e que vai chegar um dia, mesmo aqueles que se percebem, né, que se sentem o médium porta, pode ter certeza que um dia essa porta vai abrir e a comunicação vai chegar. Então, não se preocupem que isso vai acontecer. Bom, mas vamos aos nossos objetivos, né, da construção dessa noite. Primeiro, nosso objetivo geral é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Eu tenho certeza, não tem ninguém aqui que não seja ser humano, né? Então, todos nós somos médiuns, né? É a reafirmação do que falamos. Mas para que a gente chegue no nosso
objetivo final, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, mostrar que todos somos médios em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, entenderemos que não é uma questão de crença, não é acreditar na mediunidade, ela é um fato, né? Então, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, quer você acredite ou não, somos todos médios. Então, não é uma questão de acreditar, ou até mesmo uma questão de filosofia religiosa, porque a gente vai encontrar a mediunidade numa infinidade de outras religiões. Mas veremos sobre isso ao longo da nossa noite hoje. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Então, esse é um ponto importante, né? Por que algumas pessoas vão ter assim, uma maioria de comunicações, né, de um espírito com uma determinada característica, e um outro médium vai ter a maior parte das suas comunicações com uma outra característica diferente, porque há uma afinidade, há uma sintonia, né? Então é preciso que as ondas, né, que veremos aqui estejam iguais para que essa comunicação se processe. Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, tem alguns sinais, alguns indícios, né, que a gente fala assim, olha, quando isso começa a acontecer, então pode ter certeza que é a mediunidade aí que está, né, aflorando, como o termo que a gente costuma usar, né, ela está começando a se desenvolver. E mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e os seus objetivos. Então, é a aplicação do médium, né? Então, somos médios e a gente vai se portar, né, num tipo de reunião que a gente vai falar sobre eles, né? Que, aliás, eu acho que vai estar dentro dos avisos de hoje, está chegando aí a data de termos a nossa experiência. Eu vou só dar uma palhinha, mas eu sei que a equipe vai falar a respeito disso. Porque passamos agora, né, essa é a 11ª aula, a gente está passando da metade do curso e já vimos todos os assuntos básicos, né, que seriam necessários para que cada um de nós, cada um de vocês, experimente tudo que a gente já aprendeu. Então, teremos um final de semana imperdível que será montada toda uma estrutura para uma mediúnica que é feita, elaborada especialmente para vocês. É uma mediúnica experimental, né, e vocês vão ter a oportunidade de experimentar cada mecanismo da mediunidade. A gente vai experimentar a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, enfim, todos os tipos de mediunidades possíveis. Depois a gente vai viver. Aí nessa parte vocês participam, depois tem um segundo tempo que vocês vão observar, e aí os médiuns da casa, o pessoal da equipe dos trabalhos de desobsessão, vão fazer eu ia dizer, você viu, eu ia falar uma coisa e me corrigir em tempo real. Eu ia dizer assim, vão fazer uma apresentação, mas não é uma apresentação, vão fazer uma mediúnica, porque é de verdade, não é uma representação, né? Ela acontece de verdade, mas ela está no âmbito de ser instrutiva apenas, para que a gente possa ver. Muitos de nós podem não ter nunca participado de uma mediúnica, então essa é a oportunidade de vivenciar. E eu vou dar a dica para vocês, não percam, porque é uma oportunidade ímpar. Depois o pessoal vai para o ciclo 2, vai para os outros ciclos e vão falar, puxa, eu não fui, vai ter uma outra. Não vai ter outras, nos outros ciclos terão, mas igual a essa não terá mais. Então, não percam, já deixando a dica para vocês. Bom, mas então, seguindo, lá a pergunta 159 do Livro dos Médiuns diz assim, médium é o meio, né, o intermediário. A palavra está dizendo médium, né, é aquele que vai estar entre as duas dimensões. Então, diz assim, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, não tem aquele negócio, e até há uma ideia, tenho certeza que nenhum de vocês tem esse pensamento, mas há uma ideia antiga,
né, de que a mediunidade era como se fosse um castigo, né? Então, quanto pior tenha sido essa pessoa no passado, aí maior a intensidade da mediunidade, como se aquilo fosse algo para regenerar as nossas más inclinações passadas, né? E lê do engano, não tem nada disso, né? A mediunidade é um mecanismo de evolução pessoal, né? Um mecanismo que vai nos auxiliar na nossa evolução. E ela deve, e está sendo cada vez mais naturalizada, porque não tem absolutamente nada de sobrenatural. É um mecanismo, é uma faculdade inerente ao ser humano, como vimos nos slides anteriores. Então, podemos afirmar que todos os indivíduos são médiuns, independente do sexo, idade, crença, raça, condição econômica, e que o que torna a faculdade inerente ao ser humano. Então, só ratificando, né, o que já falamos. Tem um compadre, né, o padrinho do meu filho, que eu sempre trago ele aqui, porque eu convidei, ele participou da ULI e tal. Eu falei, e aí, como é que você está? E a mediunidade está aflorando? Rapaz, não dá, porque estou tão sem dinheiro, estou tão preocupado com cartão de crédito, estou tão preocupado com as coisas que eu não consigo ser médium. Eu falei, puxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas o slide lá falou, independente da condição econômica, você é médium. Então, ele talvez não tenha canalizado ali a mediunidade para ele acertar, né, nas finanças dele lá. Que, aliás, se tiver essa maneira, eu também quero saber como é que faz. Bom, então, o que é ser médium? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como um intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Bom, como é essa relação interdimensional? Nós já falamos lá na aula 3, né, que somos todos espíritos e que a condição que nos faz ser um ser encarnado é aquela tríplice formação que vocês se lembram, né, que é corpo físico, o que mais? Perispírito, que faltaram a aula 3. Perispírito e espírito, né? Então essa é a tríade, né, que forma, né, o conjunto de que é o ser encarnado. E o corpo físico é ele, o veículo de manifestação do espírito na dimensão da matéria. Mas o perispírito, então, é o corpo, que é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. E quando o médium, né, a pessoa que está nessa posição de mediadora, ele se coloca à disposição para uma comunicação, então o perispírito dele se expande e entra em contato, cria um ponto de interseção com o perispírito do espírito desencarnado. E a partir dessa interseção, então, se processa um dos mecanismos. Eu sei que vocês sabem, mas vou perguntar, qual é a diferença de mente e cérebro? Quem me responde? Cérebro é um órgão físico, né? E mente é um órgão espiritual. Vocês me quebram. Então, já foi, eu repeti. Então, a resposta dele foi essa, mente é um órgão espiritual, cérebro é um órgão físico. Então, a comunicação ela se dá de mente a mente, porque a mente está localizada no perispírito, certo? Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, a mediunidade é a faculdade que amplia as suas competências psíquicas e que permite que sua mente vibre em frequências que diferem da cerebral, graças às propriedades do perispírito, mantendo o espírito encarnado ou não, sempre em conexão com sua dimensão de origem. Porque sempre dissemos, né, que nós não somos um ser material que tem, por acaso, um espírito, né? Nós somos um espírito que, nesse momento, temos um corpo físico. Então, é uma diferença de posicionamento da nossa visão, né? Ninguém é um corpo e que, por acaso, tem um espírito. Somos todos nós um espírito e que, nesse momento, encarnados, então, temos um corpo físico. Portanto, a nossa essência é o espírito.
né? A capacidade que a mediunidade vai nos oferecer é de nos comunicarmos, né, com essa dimensão que é a nossa pátria. Bom, e aí nós temos, dividindo assim didaticamente, 2 tipos de médiuns, né? Os médiuns que têm a capacidade intelectiva de produzir o fenômeno e os médiuns que têm a capacidade mecânica de produzir o fenômeno. Então, nós teremos médiuns que vão utilizar um tipo de mediunidade que a gente chama de intelectual, que vai ser, por exemplo, a psicofonia. Então, ó, mente a mente falou, né? Mas pode ser a psicografia, a comunicação mente a mente e a escrita. Pode ser a psicopictografia, comunicação mente a mente, desenho, pintura, né? Então, essas são modalidades que são de efeito inteligente. Mas a gente tem uma outra modalidade e médiuns que têm a capacidade de produzir fenômenos físicos, né? De produzir o que a gente chama do efeito físico, que é uma materialização, é um transporte de objetos, enfim, uma infinidade de possibilidades, né, que essa mediunidade de efeitos físicos vai oferecer. Então, em cada uma das 2 modalidades, a gente vai ter mecanismos, né? Então, nós teremos médiuns que são ostensivos, como nós falamos, né, apesar de não ter aquele aparelhinho para medir, e os ostensivos são aqueles que a gente consegue observar o fenômeno de forma muito clara, né, aquele que você está vendo ali, que está acontecendo alguma coisa. E tem aquele médium chamado sensitivo, né, que são aquelas pessoas que têm uma certa sensibilidade, mas muito menos aparente. E aí teremos o médium de efeito intelectual, como eu falei, né, que produzem comunicação inteligente, as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos, e o médium de efeitos físicos, capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, como o movimento de corpos, inertes, ruídos, voz diretas, curas, etc. Na nossa mediúnica, né, que é na mediúnica que vocês participarão em breve, acho que é dia 27, 28, não é isso? Então, em breve participarão, a gente tem um momento que a gente experimenta a mediunidade de efeito físico, né? Vocês vão se posicionar numa mesa e vai ser colocado ali um objeto e a gente vai mover aquele objeto a partir, sem tocar nele, né? Vai mover o objeto sem que haja nenhum tipo de contato físico. A gente tem que criar uma energia ali, né, densificada a partir do ectoplasma para que isso ocorra. E de vez em quando acontece. A gente faz essa mediúnica a cada 6 meses, de vez em quando o fenômeno ocorre. Bom, temos médiuns curadores, né? Médiuns que têm a capacidade de movimentar esse fluido que eu acabei de mencionar, chamado ectoplasma, e fazer tamponamentos, vamos dizer assim, lá no perispírito, e isso depois reflete no corpo físico. Então, são chamados os médiuns curadores, né? Os médiuns psicógrafos são aqueles que escrevem. A gente tem um exemplo aí conhecido de todo mundo, né? O nosso Chico, né? Que foi o maior psicógrafo aí que a gente conhece. Os médiuns videntes, né? Os médiuns videntes são aqueles que com capacidade de captar as imagens do mundo espiritual. Os inspirados, a variação dos médiuns intuitivos, porém, nesse caso, não se consegue distinguir o que é um pensamento próprio e o que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Aliás, isso aí me lembra fazer uma pergunta. A diferença, você sabe me dizer qual é a diferença da intuição e da inspiração? Sabe dizer, não? Quem me ajuda aí? Ela fez assim para mexer no óculos, eu já achei que era levantar o braço, já ia falar o microfone ali. Ninguém vai me ajudar. Intuição é? Intuição é algo autossugerido, inspiração é alguma coisa que vem de fora. Perfeito, Maria Clara, perfeito.
Então, a intuição é nosso, né? Algo interno, né? A inspiração vem de fora. Então, a intuição, ela pode ser provocada por algo que vem de fora, por uma inspiração. Então, você recebe, né, uma ideia e ativa algo que é seu e você utiliza isso. Então, essa é a diferença. Intuição é meu, inspiração veio de fora. Os médiuns sensitivos ou impressionáveis, né, que possuem possibilidades capazes de sentir com facilidade a presença dos espíritos. E olha que muitos de nós têm bastante isso, né? Às vezes você está num determinado lugar e de repente você sente assim um arrepio, né? Sente umas coisas diferentes e tal, e não sabe o que está acontecendo. Às vezes até com lugares, né? Porque às vezes a energia do lugar não vibra na mesma frequência que você, não está muito compatível, né? E essa sensibilidade acaba te fazendo se sentir meio deslocado ali e tal. Aqui, por exemplo, vamos para entender o que é essa energia, cada um de nós produz uma energia que é produto do nosso pensamento, da nossa vibração pessoal, cada um de nós aqui. Só que o somatório da energia de todo mundo forma uma segunda, que chama-se egrégora. E essa egrégora se impregna no ambiente. Então, na casa de cada um de nós, tem uma egrégora que é formada por todo mundo que mora ali, que vive ali, né? A família, as pessoas todas que habitam. Os locais têm uma egrégora também compatível com quem frequenta aquele lugar, né? As pessoas que frequentam ali formam essa egrégora. Eu digo que aqui esse salão é maravilhoso, porque a gente está o tempo todo aqui falando de Deus, falando das coisas boas, de nós mesmos, né, dos espíritos. Então, aqui tem uma egrégora maravilhosa. Eu faço aulas aqui quase em todos os horários, mas sábado de manhã é algo espetacular, porque antes da aula tem o Evangelho. Então, olha, aquela quantidade de pessoas que estão aqui falando sobre o Evangelho, vibrando essa energia, quando termina, vem a aula. Nossa, a gente parece que está levitando aqui no salão, a energia é muito boa, né? E, claro, isso mantém, não quer dizer que na sexta-feira seja diferente, né, nos outros dias seja diferente, não. Mas essa é a energia e que os médiuns que têm essa sensibilidade conseguem perceber isso com clareza. Os psicofônicos, né, são aqueles que transmitem a comunicação verbalmente, os sonambúlicos, né, que agem sobre a influência do seu próprio espírito, a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve, percebe, fora dos limites dos sentidos. Essa faculdade ela é um pouco mais complexa apenas do que o que a gente está demonstrando aqui, mas como eu sempre conto para vocês, a gente vai ter muitas outras oportunidades de se aprofundar no tema. Mas o sonambulismo, o que a gente se refere aqui, é a atuação do próprio espírito sobre o corpo. Então, claro que é uma brincadeira, mas eu sou glutão, né? Adoro torta de chocolate. Então, quando tem uma torta de chocolate na geladeira à noite, né, você faz assim, né? O próprio espírito atuando para você ir lá na geladeira pegar aquela fatia de torta. E aí, se a esposa chega na hora e fala, não pode, aí você, não, eu estava sonambúlico, né? Eu vou voltar para a cama. Claro, brincadeira. Mas é mais ou menos isso. A ação, não tem interferência. Quando há uma interferência de um outro espírito, aí entra em outras questões, né? Quando há uma interferência externa, aí a gente vai ver nas próximas aulas que tem obsessão envolvido. E existe também uma característica patológica, né? Quando um distúrbio do sono, que também vai ter uma característica semelhante, mas aí não tem nada a ver com a mediunidade. Bom, e o médium de materialização, que é aquele da classe, né, dos médiuns de efeito físico, então são dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, um fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer, não proveniente do mundo físico, torna-se visível e tangível. Então, a gente tem ali um exemplo ali, né, o Chico com aquele médium ali doando ectoplasma, o que a gente vê ali parece uma corda, né, saindo da boca. Aquilo é um fluido chamado ectoplasma e que está
permitindo a materialização. Então, aquela pessoa que está atrás dele, né, toda de branco ali, é um espírito materializado. Então, esse é um chamado efeito físico, um efeito de materialização, que é um experimento que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai materializar aqui. O que vocês acham? Vamos? Já pensou? Acho que se acontecer isso aqui, metade já sai correndo, né? Eu inclusive. Né? Mas, claro, não, brincadeira, não vai ter isso não. Mas isso foi um mecanismo que foi muito utilizado no início da codificação. Hoje, muito menos. O que não quer dizer que não seja possível, mas é um fenômeno mais raro, vamos dizer assim, né? Não acontece toda hora. Mas, de vez em quando, a gente vivencia isso. Aliás, aqui na Bahia, a gente tem o Medrado, né, que ele trabalhou bastante com materialização, e num dado momento ele falou que desistiu e tal, mas ele trabalhou muito com isso. Então, mesmo na nossa proximidade aqui, muita gente fez isso. E aí, falei, né, para vocês do médium porta, que é aquele médium, né, que num dado momento aparece, né, começa a produzir o fenômeno. Pois não, dona Eliana, deixa eu chegar o microfone aí para a senhora. Então, isso começa a acontecer, né, esse médium porta, a porta abre, quando algumas coisas começam a acontecer, que a gente vai ver agora. Pois não. Eu tenho uma dúvida. Se eu poderia explicar o que significa médium vidente heteroscópico? É um médium que tem uma percepção da visão diferente da visão física. Porque os nossos instrumentos, vamos dizer assim, que aferem a nossa realidade na dimensão material, são instrumentos muito limitados, né? A senhora sabe quais são? São os nossos 5 sentidos. Então, a gente afere a realidade na matéria a partir desses sentidos. A nossa visão, que é uma visão binocular, e que ela responde a um espectro visível que corresponde à reflexão de uma faixa de luz, né? A gente sabe que tem uma luz infravermelha que a gente não vê, a gente até sente, mas não vê, né? O nosso aparelho não consegue perceber essa luz. A gente sabe que tem uma ultravioleta, né? Uma outra frequência, uma outra faixa que a gente também não vê, mas sabe que ela está aí. O outro instrumento de aferição, né? A audição, a gente também tem uma faixa audível, tem sons, né, que estão numa frequência infra que a gente não consegue ouvir, tem uma frequência supra que a gente não consegue ouvir. Então, os nossos instrumentos de aferição dessa realidade são muito limitados. O perispírito é o órgão responsável por nos dar essa aferição da realidade espiritual. E é um instrumento muito mais complexo, muito mais completo. Então, ele permite esse tipo de visão de 360 graus, por exemplo. A gente não precisa estar, né, com essa visão binocular aqui. Ele consegue perceber para todos os lados. Ele consegue, é como se pudesse ter uma visão de raio-x, por exemplo, né, que olha através da matéria. Então, o órgão, né, capaz, o responsável, não é capaz, responsável por essa função é muito mais completo, e aí vai permitir esse tipo de visão, vai permitir a percepção no mundo espiritual de cores que a gente não conseguiria, não teria parâmetro para defini-las, né, com os nossos instrumentos da matéria, assim como sons e outras coisas. Então, por aí. Lá no ciclo 2, eu sempre deixo essa curiosidade, né? A gente vai ter uma aula lá que fala só sobre o perispírito, e nessa aula vai aprofundar sobre essas capacidades, né, de visualização, de audição e etc. do perispírito. Ok? Bom, até aqui, gente, para a gente avançar um pouco mais. Está tranquilo? Porque está só a dona Eliana que perguntou alguma coisa. Como é que estamos aí? Rapidinho, deixa eu só falar uma coisinha. Está gravada a aula. Aí a gente precisa levantar o dedo para o microfone, né, chegar. Aquele fenômeno de doação do ectoplasma, como foi que foi feita aquela imagem? Alguém viu e tirou a foto, ou foi só uma demonstração mesmo? Foi planejado,
foi um trabalho combinado, né? Esse espírito combinou com aquele médium ali que fariam isso para que... houve um momento, né, do espiritismo e que era necessário ter uma credibilidade, né? Porque as pessoas, na verdade, acreditam muito mais naquilo que é tangível, naquilo que é possível ser visto, do que aquilo que é abstrato, ou que não é percebido, né? A gente faz uma brincadeira, passa a mão assim, tem alguma coisa aqui? Aí a gente fala, não estou vendo nada, né? Mas tem o ar, está aqui, e a gente não vê. Não quer dizer que não veja, que não exista. Mas, para que houvesse uma credibilidade de que os espíritos existem, e que isso transcende a vida material, então, um espírito se materializar seria uma prova incontestável. E isso foi feito e fotografado, então a gente tem aí uma infinidade de fotos. Então quem estava ao redor conseguiu ver? Sim. Todos? O fenômeno físico, assim, o que caracteriza a diferença entre o fenômeno intelectual e o fenômeno físico é que o que é, por exemplo, produzido pelo efeito físico, ele é visível a todos. Se, por exemplo, for um som, ele é audível a todos, não precisa ser médium ou ter uma clareaudiência, uma clareevidência, uma mediunidade, uma sensibilidade qualquer mediúnica, não é necessário, todo mundo vai ver. Eu fiz a brincadeira, né, que a gente faria aqui uma materialização, se a gente pudesse fazer isso de verdade aqui, todo mundo ia ver o espírito e ele se torna tangível, a gente pode tocar nele que ele vai funcionar. Tem algumas, vamos dizer assim, particularidades, porque a materialização ela é produzida a partir de um fluido, né, que eu falei, que é chamado ectoplasma, que é um fluido ele é produzido pelo médium. O médium precisa ter essa capacidade de produção de ectoplasma para que esse fluido densifique o perispírito e aí ele se materializa. Só que esse fluido, né, o ectoplasma, ele é muito sensível. Então, por exemplo, a luz branca destrói ele não consegue durar muito tempo aqui, ele dura pouco tempo. A gente teria que ter uma luz com uma frequência menor, uma luz vermelha, por exemplo, é possível ele se manter por mais tempo. Então, tem algumas características, você precisa montar um laboratório, vamos dizer assim, né, para que isso possa ocorrer de uma forma mais tranquila, porque senão a gente acaba produzindo muito trabalho, né, para os médiuns e para os espíritos para que produzam o fenômeno. Mas é possível. Então, aquilo ali foi combinado, foi feito para que houvesse uma comprovação, né? E tem muitas fotos, não tem? Aquilo a gente pega Chico, porque, de certa forma, todo mundo conhece, né, a obra, o trabalho de Chico, mas tem muitos médiuns que trabalharam com materialização e esse fenômeno tem aí muita gente que pesquisou também ele, né? O que mais, gente? Podemos avançar um pouco mais? Estou vendo que todo mundo está tranquilo com a mediunidade, né? Médiuns e mediunidade, todo mundo está sabendo. A gente vai poder trazer a prova na boa, né? Sem dúvidas. Então, bom, mas quando ela começa a se desenvolver, quando a mediunidade começa a surgir, né, a despontar, a gente percebe, em primeiro lugar, o que é necessário? Se vincular a uma casa espírita, a um núcleo, né, confiável, que possa fazer um trabalho sério, né, porque em torno da mediunidade há muita mistificação, há muita curiosidade, né, e as pessoas às vezes acabam tirando o propósito principal da mediunidade. Então, em primeiro lugar, é importante que esteja numa casa onde haja, acima de tudo, estudo, porque não tem como você desenvolver uma mediunidade sem que você a conheça, sem estudar a respeito. Então, não só os próprios mecanismos, mas as propriedades do perispírito. Ela só é possível porque há algo, né, que capacita isso, que produz o efeito, o fenômeno. Então, é preciso que a gente estude, em primeiro lugar. Então, se vincular, né, a um grupo que mantenha a seriedade. O estudo, o conhecimento são as bases fundamentais, como eu falei, né? Equilíbrio psicológico do médium. Então, é preciso, se a pessoa está um tanto desequilibrada, vamos dizer assim, né, é melhor que não
que não tente, vamos buscar primeiro uma estabilidade para que a gente depois vá buscar o desenvolvimento. A educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade. Eu até não gosto muito daquela, assim, a educação, que dá aquela impressão que há a possibilidade de não ser educado mediunicamente, né? Mas a educação no sentido de ser coerente, né? Por exemplo, é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é sério. Por exemplo, já vi numa mediúnica, trabalhando numa mediúnica, o espírito pegou o médium, né, que estava supostamente ali com o espírito, pegou uma cadeira e queria jogar no outro, né, porque ele estava dizendo que estava com tanta raiva. Então, quer dizer, o médium educado, daquela palavra ali, ele não permite uma coisa disso, porque uma coisa como essa, porque ele não perdeu o controle da situação. O médium é o senhor da sua mente, do seu corpo e da sua comunicação. Então, ele não precisa fazer uma coisa. Por mais que o espírito que esteja ali esteja com muita raiva, esteja até usando linguajar, né, um linguajar chulo, o médium pode ajustar isso. Ele não pode alterar a mensagem, mas ele pode tolir. Não precisa ficar lá gritando palavrão ou quebrando tudo. Não precisa. Aí vocês vão perguntar, puxa, mas e se ele for inconsciente? É muito raro. A mediunidade inconsciente é possível, ela acontece. Existe uma forma também mecânica, por exemplo, há um psicógrafo que o espírito toma a função motora do braço e ele pode estar conversando aqui com uma coisa e estar escrevendo lá ou estar pintando, né? Porque o espírito vai tomar a função motora do corpo físico e vai estar atuando, né? E ele pode estar conversando sobre outro assunto, falando qualquer outra coisa lá, e aquilo está acontecendo. Então, isso é uma forma. Mas, na comunicação, né, a gente sabe que a maior parte, é muito raro, ser inconsciente. Há uma consciência, a gente sabe o que está acontecendo. Eu costumo dizer que, às vezes, quando eu começo numa comunicação, só a ideia vem vindo, as palavras vão surgindo. Eu não consigo dizer o que vai falar até o final, mas eu sei o que está acontecendo. E depois que acaba, eu também não lembro todas as palavras, tudo o que aconteceu, mas eu tenho a ideia, a ideia do que era para ser dito, a ideia permanece, ela continua. Então, há uma consciência, não fica fora, né? A gente não desliga ali um botão e faz. Aliás, isso cabe, né, a gente trazer algumas questões, como, por exemplo, Hollywood nos auxiliou muito nesse entendimento, né, porque a quantidade de filmes que trazem as questões mediúnicas são muito grandes, né? Ainda que a gente precisa dar o desconto da arte, né, o desconto do encantamento que essa arte precisa produzir. Então, quem já assistiu o filme Ghost? É um clássico, né? Então tem um momento lá que o Sam, né, o Ghost, né, o espírito, ele está querendo se comunicar e ele chega lá eu não me lembro o nome da médium, mas era Whoopi Goldberg, né, a atriz. E ele vai, eu esqueci o nome do personagem, né? E aí ela está numa mesa lá e ela está conversando com ele. Ela achava que ela era charlatã, ela estava fazendo um negócio lá para enganar e tal, mas no final ela era médium mesmo e estava... E aí ele está conversando lá com o espírito, com o Ghost, e tinha um outro espírito que estava querendo chegar, porque a esposa dele estava ali, ele estava querendo falar, e tem aquela cena maravilhosa, né? Ela está sentada assim, aí o espírito vem correndo e pula assim, tchum, entra no corpo dela, né? Aí ela se modifica toda, se estremece e começa a falar, né, com os trejeitos e as características do espírito que chegou. É uma cena maravilhosa, eu adoro, eu já assisti essa cena várias vezes, mas aquilo não existe, né? Não existe, porque o espírito não entra no corpo de ninguém, né? Então, a Denise é médium, ela vai se colocar agora à disposição, né, para uma comunicação mediúnica, ela se concentra, aí o perispírito dela vai entrar no que a gente chama de balloon, né, ele cresce um pouco, e aí o espírito desencarnado, só brincadeira, né, desencarnado não,
ela vai se ajeitar aqui. Aí o espírito desencarnado me aproximo da Denise, aí o meu perispírito se aproxima do perispírito dela e eu transmito uma ideia. E a Denise, que vai usar o mecanismo da psicofonia, ela vai falar tudo aquilo que eu estou trazendo para ela. Mas não entrei no corpo dela, não precisa nem estar tão perto, porque é só mente a mente, é exatamente isso. Agora, é preciso que a Denise esteja numa frequência que esteja na minha mesma frequência, para que haja uma sintonia, né? E essa comunicação se processe. Então, o filme traz uma imagem maravilhosa, uma cena linda, mas não é verdadeira, porque não acontece assim. Certo? Pois não. Boa noite, Luiz. Sou Janaína. Boa noite, sou tudo da bom? turma de segunda, estou hoje aqui com vocês. Que bom. Luiz, quando você me diz que o médium ele consegue controlar, né, os espíritos, que porventura ele deu passagem para ter algum tipo de comunicação, e eu já participei de algumas sessões de desobsessão através da apometria, né? Aí você percebe muitas vezes aqueles espíritos que estão revoltos, descontrolados. E a própria apometria, o irmão que está ali conduzindo, né, a sessão, ele muitas vezes se utiliza de artifícios até muito forte, né, porque a cultura é que se ele não vai no amor, ele é encaminhado, né, para a colônia de tratamento na dor, né? Então, na força. Na força. E nessas sessões a gente vê um ambiente sempre muito assim, tumultuado, muito forte de se ver, né? Esses médios que recebem essa manifestação desses espíritos que estão, né, revoltados, na inconsciência, no desespero, ele teria como controlar essa manifestação? Absolutamente, teriam. A questão é o seguinte, por exemplo, eu acho que eu já contei, não sei se nessa turma, a minha família originária, né? Meus pais, meus avós, a minha mãe, ela é evangélica, de uma determinada igreja que eu confesso, não vou saber explicar muito bem, mas é evangélica. E a minha avó também é evangélica, mas de outra igreja. A minha avó é da Assembleia de Deus, a minha mãe é uma outra lá, não lembro exatamente. O meu irmão é budista, eu espírita e o meu pai católico. Que, imagina, almoço de domingo, olha só aqui, encontro ecumênico, né? E aí a minha avó relata que na igreja dela, de vez em quando, há um fenômeno que é o Espírito Santo que baixa sobre as pessoas e fala em línguas. Ele fala em línguas. O que é isso? Mediunidade, né? Comunicação mediúnica, né? Claro que na igreja não é tratado dessa forma, mas o fenômeno, o mecanismo é a mediunidade que está ali. Numa outra determinada igreja, o pastor faz uma sessão de descarrego, né? A mediunidade, é uma forma de lidar, né, com espíritos. Ele vai chamar de... O que eu estou falando não é criticando, não. Isso é verdadeiro para cada uma delas e legítimo, e não está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas ele trata como se fosse o demônio e ele vai expulsar o demônio. Então, o que é aquilo? Desobsessão, né? Ele está usando ali uma técnica para que ele... Agora, o Espiritismo vai tratar tudo isso de uma forma onde haja o esclarecimento. Então, de que forma ele vai utilizar da mediunidade? De uma forma consciente, de uma forma que isso possa ter controle, que não saia do controle do médium. Então, isso é possível para qualquer uma das crenças ou filosofias que utilize da mediunidade, é possível, porque isso é inerente ao ser humano, independente da sua forma. A apometria é uma técnica muito utilizada, mas ela não é espírita. O espiritismo não adota essa forma. O espiritismo adota a desobsessão como esclarecimento. Ela vai levar aquele espírito a entender o seu equívoco, né? E muitas vezes isso demora, ele não vai ser levado contra
à vontade, às vezes até mas ele tem a liberdade de voltar e de outra vez ter a oportunidade de ser esclarecido, de fazer com que ele tenha reflexões a respeito dos seus equívocos, ele possa mudar a sua conduta. Então, não se vai utilizar a força, por exemplo, para que isso aconteça. Mas também, volto a dizer, é uma técnica que é conhecida, utilizada e está tudo bem. Mas em relação ao médium ser possível do controle, absolutamente sim, porque não está vinculado à técnica, nem à crença, nem à religião, nem a nada disso, mas isso é inerente ao ser humano. Psiquicamente, ele pode fazer isso. O processo da comunicação mediúnica pode ocorrer havendo um controle do médium. Agora, tem um exemplo que eu gosto de dar até, e esse exemplo é legal, assim, para a gente entender isso. Por exemplo, a Denise, que é a nossa médium aqui da noite, né? Vou usar a Denise de novo. A Denise vai se colocar à disposição para uma comunicação mediúnica. E aí tem 3 espíritos aqui, né? Um deles, aquele espírito, vamos dizer, o matuto, né? Vamos dizer, aquele espírito bem simplesinho, né? Matuto, aquele que gosta muito das coisas da natureza e tal. Tem um outro espírito que é um arquiteto, e ele vai dar uma mensagem, né, dentro do que ele, da condição dele. E tem um terceiro espírito que é um filósofo, um poeta. E a comunicação que ele vai trazer para Denise é descrever, trazer a ideia de uma casa, né, de uma casa que está construída lá numa determinada região. Aí o espírito do matuto vai chegar aqui perto da Denise e vai trazer aquela ideia assim, que era uma casinha branquinha, caiada na beira do rio, né, com uma cerquinha. Então ele vai trazer essa ideia. O arquiteto vai chegar aqui e vai trazer a ideia da casa, vai dizer que é uma construção edificada com uma estrutura armada assim, assado, que está margeando o rio, ou o lago. O poeta vai dizer que era uma casa que resplandecia às margens da lagoa, sob a luz do luar. Os 3 falaram da mesma casa. Só que cada um trouxe o seu componente, cada um trouxe a sua forma de falar. E o médium é capaz de reproduzir exatamente o que cada um deles vai trazer. E o objetivo, o principal disso, é que não se altere o conteúdo, né? Durante muito tempo, né, se falou sobre uma coisa chamada animismo. Já ouviram falar? Animismo é aquilo que é da ânima, né? Do próprio espírito. Então, a porção do próprio espírito numa comunicação, ela vai estar presente, ela está ali, né? Não existe, aliás, nenhum tipo de comunicação, nenhum médium que seja 100% a comunicação daquele determinado espírito. Vai haver sempre uma porção anímica. É claro que o médium que estuda, né, que está empenhado na qualidade do seu trabalho, algumas vezes do seu serviço, porque ele se presta ali a um trabalho, né, com a sua mediunidade, a missão dele é trazer a maior fidedignidade possível da mensagem. Mas é impossível que não haja uma pequena porção. Então, quando os espíritos chegam, às vezes, raivosos, né, violentos e tal, é claro que isso se manifesta ali, né, e aquilo vai haver uma expressão de violência, de agressividade, e muitas vezes até de palavreado bem fora do padrão, né? O médium vai precisar ali conter, ele não precisa alterar o teor. O espírito está cheio de raiva, falando um monte de coisa, ele vai estar aqui sorrindo, dizendo, né, good vibe. Não, ele está, olha, tá bravo, né? Mas ele só precisa tolir o palavreado, por exemplo, ou a vontade, né, de pegar uma cadeira para jogar no outro, né? Mas não pode alterar. Quer ver um exemplo bem fácil aqui? Bem fácil, bem conhecido. Todo mundo conhece Chico, né? E tinha um trabalho que Chico fazia, que era fantástico, que era umas cartas que ele escrevia para as mães,
Conhece esse trabalho? Né? Então, as mães, normalmente, tem até um filme, né, que foi feito, as mães chegavam lá e ele trazia o relato dos filhos. Todas as cartas começavam, querida mãezinha. Já perceberam isso? Será que todas as pessoas, todos os espíritos que chegaram ali para escrever, usaram esse mesmo termo, querida mãezinha? Né? Eu, por exemplo, a minha mãe é querida para mim, mas eu não falo assim com ela, querida mãezinha, não é um hábito meu. Né? Eu me reportaria à minha mãe com todo carinho, com todo amor, sem utilizar esse termo. Né? E até daria uma certa veracidade, porque ela sabe como eu me reporto a ela, se eu me reportasse da mesma forma, daria uma veracidade. Mas essa era a porção anímica do Chico. Né? Era aquilo, porque ele tinha esse trato com a mãe dele. Né? Então, essa era a porção Chico, a porção anímica. Então, numa comunicação mediúnica, sempre haverá um componente anímico, um componente da própria pessoa. A missão do médium instruído, do médium educado, eu não gosto muito desse termo educado não, mas do médium instruído é o mínimo possível dele, tem que trazer o máximo, né, de transparência, de fidedignidade à mensagem, ao que ele está trazendo. Sintonia com os bons espíritos para orientação e inspiração. Então, eu lembro aquela nossa questão da vibração, da sintonia, né? Porque se eu estou vibrando uma energia ruim, né? Uma energia de raiva, de rancor, de raiva, os espíritos que vão sintonizar ou que estarão ao meu entorno são da mesma frequência. Se ao contrário, né, eu estou vibrando uma energia de amor, de paz, de equilíbrio, então é também essa a atração que eu farei para o meu entorno. Né? Então a gente vai se afinizar ou vai atrair aquele semelhante, aquele que está na mesma sintonia. Então, isso é importante e fundamental, né, para todo aquele que vai se candidatar, né, ao trabalho, a ser médium, precisa estar atento a isso. Bom, e aí, nesse desabrochar, a gente vai ver alguns indícios, por exemplo, alguns que ficam com aquela inspiração aguçada, né? A gente começa a perceber que tem sempre alguma coisa, né? Visões de premonição, distúrbios, às vezes essas visões ali podem às vezes estar em sonhos até, né? Muitos sonhos declaram, né, uma certa mediunidade aflorando, distúrbios de sonhos, né? Como quem já morreu, com quem já morreu, né? Nem como quem. Sensações ou ideias estranhas, sensação de presenças inexistentes, você tem aquela impressão que tem uma pessoa aqui do seu lado, ou às vezes atrás, já aconteceu comigo, às vezes eu ia dar um passo para trás assim, e ter a sensação de que tinha alguém aqui, na verdade não tinha ninguém. Então, essas percepções assim trazem uma indicação de que a mediunidade está se aproximando. Aceleração dos batimentos cardíacos, né? Quem nunca sentiu aí uma taquicardia com a proximidade, né, de um determinado espírito para comunicação. Mudança de humor, nessa labilidade, às vezes você não tem absolutamente nada e você está chorando, está ali triste, né? Chega uma coisa, assim como chega uma alegria também, você está rindo até, né, desculpa, mas tragédia, caiu um avião e a pessoa está rindo, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma influência aí que está fazendo que isso aconteça. E às vezes a labilidade também, a pessoa que sai de uma condição e vai para outra muito rápido, há um indício, né, de ter um contato aí. Arrepios, calafrios e tremores, né? Puxa, arrepio, né? Por que arrepia a pele? Porque vai haver, né, uma interferência que é de perispírito a perispírito, mas esse perispírito ligado ao seu sistema, né, através de nades, de condutos energéticos, né, que passam por órgãos do corpo espiritual, chamados chakras, eles vão ativar o sistema endócrino do corpo físico, e aí isso pode trazer sensação de frio, de calor, de arrepio, de aceleração do batimento cardíaco, de redução. Então, isso tem
gera condições físicas, né? Essa aproximação, essa proximidade. E aí o mecanismo que a gente já falou. Então, o que está ali de terninho ali, né, em pé, ele é o espírito desencarnado, ele está através, né, da emissão ali da ideia, ele está num campo de interseção ali dos perispíritos, ele está trazendo a ideia, né, e o médium, né, que é aquela senhora que está ali psicografando, ela está trazendo a ideia dele e está escrevendo. Então, isso aí já, para a gente desconstruir aquela imagem, aquela cena maravilhosa do filme, né? de alguns filmes que tratam dessa forma, mas é lindo de assistir, mas a gente já sabe que não é assim que acontece. Então, o espírito não entra no corpo de ninguém, ele só se aproxima e, em se aproximando, ele transmite a ideia e o médium, então, utiliza, né, das formas, um dos mecanismos da mediunidade para que ele traga a comunicação. A comunicação mediúnica, para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. Primeiro, depende da vontade do médium e do espírito. Então, nesses exemplos que a gente colocou aqui, né? Se a Denise não quiser se colocar à disposição, isso ali é uma outra coisa importante, né? Se ela não quiser, nesse momento, se colocar à disposição para que haja uma comunicação, eu posso chegar, espírito desencarnado de mentirinha, estou fingindo que é para eles não pensarem que é verdade, daqui a pouco vão falar, ele toda hora está falando desencarnado, vai ficar desencarnado. Não é não, mentirinha. Aí eu, espírito desencarnado, me aproximo dela e ela não quer agora. Ela tem todo esse direito, né, e essa capacidade de não trazer a comunicação, porque ela não quer, né, nessa hora. Já ouvi médiuns falando isso e já aconteceu comigo também de eu estar num outro lugar e ter uma percepção de uma presença e mentalmente dizer assim, olha, aqui não é hora nem lugar, né? Procura lá no Lar Harmonia, quarta-feira, que é um dia bom lá para você chegar e conversar com o pessoal. Então, e até mentalmente, quando você pensa, né, no local, você cria um caminho, um trajeto para que o espírito, de fato, venha para cá, né? Você não é obrigado a utilizar, você é dono do seu corpo, da sua vontade, da sua mente, né? Então você pode fazer isso. Eu vi você sentando aí, eu achei que você estava levando o microfone para alguém perguntar. Ficou? Pronto, mas... Pois não. Tudo bem? Eu trabalho na mansão, né? Na mediúnica. Que bom. E aí eu tenho uma sensibilidade maior. Quando eu atendo meus pacientes, a maioria com depressão e alguns vícios, né? Eles chegam semi-incorporados. E ficam o tempo todo assim, como se fosse... Eles achando que eles mudaram, eles estão tristes, mas eu percebo que não chega a ser uma incorporação, mas uma influência. O tempo inteiro. E quando chega na minha sala, desconecta. Então eu vejo muita gente, até na rua mesmo, sendo influenciado constantemente, esses que estão com depressão, com ansiedade, e não sabem, né? Não é só aquela incorporação da hora do transe, né? E quando a pessoa está nervosa, gritando, às vezes eu percebo que tem espíritos influenciando. Com certeza. Então, a gente imagina que a incorporação só é durante a mediúnica e na hora do transe, mas eu percebo que a maioria está semi-incorporada, ou quando chega em algum ambiente diferente, é influenciado e não percebe, né? Perfeito. Eu não consegui ver seu nome aqui, Carlos, meu xará. Então, Carlos, foi perguntado aos espíritos, né, o quanto de influência nós temos dos espíritos desencarnados. E a resposta foi mais do que supondes. Quer dizer, a gente está sendo influenciado o tempo todo, né? Não há, pensando nas doenças psicopatológicas, né, não há nenhuma que não atraia uma determinada influência, porque quando você, por exemplo, está deprimido, né, quando você está movendo a energia em torno do seu passado, né, você vai atrair naturalmente alguém, né, algum espírito que está nessa mesma faixa, e ele vai potencializar aquilo que está acontecendo. Tinha um comercial
vou denunciar agora o quanto tempo eu sou jovem, né? Que quando eu era jovem há pouco tempo, tinha um comercial na televisão que dizia assim, Tostine está sempre... Ó, merchandising agora, né? Tostine está sempre fresquinho porque vende mais ou ele vende mais porque está sempre fresquinho? Quer dizer, é um ou outro, né? Então, a pessoa está com uma determinada patologia por uma influência ou ela está com aquela influência que gerou a determinada patologia? Não sabemos, aí tem que ser uma pesquisa, né, na clínica para que isso aconteça. Mas, normalmente, uma coisa atrai a outra. Então, a sua percepção é verdadeira, é isso mesmo. Vai haver uma influência. O que a gente não chama isso de incorporação, até porque o termo incorporação é inapropriado, né? Uma vez que a gente já entendeu que a cena, né, não é uma coisa verdadeira, porque o espírito não incorpora, né? A gente usa, eu também falo de vez em quando incorporação, mas é inapropriado porque isso não acontece, é mente a mente, né? Mas essa influência que você está relatando é isso mesmo, sua percepção é real. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Érico, tudo bem, Carlos? Tudo bom, Érico. Eu gostei muito quando você deu o exemplo da questão do encaminhar, né, o espírito para a casa espírita. Mas é interessante que a gente avance um pouco mais nesse processo para poder ser compreendido que qualquer pessoa pode fazer isso. Claro. Dentro de uma situação de que perceba, né, ou por intuição, ou acessibilidade, qualquer situação que aconteça, a pessoa pode encaminhar. Sentir que está presente ali alguma entidade, se pode ser chamada assim, né? E encaminhar, pedir para que ele siga, né, para uma casa espírita. Se a pessoa frequenta alguma, indique a casa, e inclusive marque o encontro lá, eu vou estar lá tal dia, tal hora, apareça lá que eu vou lhe receber, lhe recepcionar. E aí vai fazendo uma limpeza do campo, né? Perfeito. Porque aquele espírito ele vai ficar ali aguardando lá naquele dia, com certeza. Se tiver sintonizado contigo, muito provavelmente vai estar sim. Lá mesmo, né? E aí vem essa questão, né, de que as pessoas percebem essas coisas e não encaminham, não estão ainda alerta para essa situação. Então foi Perfeito, Érico. Você trazer esse ponto aí. Perfeito. Inclusive, por que a equação, vamos dizer assim, né, a equação matemática do desenvolvimento mediúnico, ela é estudo e trabalho. Por quê? O estudo que vai te esclarecer, por exemplo, né, de que você pode proceder dessa forma, que você pode atuar em qualquer momento dessa forma, né, encaminhando o espírito para um local adequado, né? O trabalho, porque vai te dar a prática da vivência, que é o que vai... a sua vivência vai fazer com que você tenha a clareza do processo também. Mas, como é que eu posso dizer sem... uma pessoa que não tenha esse esclarecimento, que não tenha essa ideia, não é algo do seu dia a dia, né, do seu cotidiano, né, muito provavelmente não vai ter vai sentir medo ou vai permanecer naquela sintonia, né, e não vai conseguir que isso ocorra. Então, por isso, estudo e trabalho é a equação básica, né, para que a gente consiga resolver isso por si. Estava falando, frequência, né? Tem uma vez que um vizinho começou a se agredir, a lascar o sofá. Aí minha mãe não tinha conhecimento, pegou o crucifixo, começou a gritar, saia em nome de Jesus, gritar. E aí ele ficou mais agressivo ainda, se batendo. Quando eu cheguei, eu não falei nada, eu só orei. Desde 18 anos eu trabalho na mediúnica, em outros centros, e eu só orei e pedi ajuda espiritual e tentei uma frequência de amor. Porque o espírito não entende palavras. Você fala, vai lá, quarta-feira que eu estou na mediúnica, mas a sua frequência, por algum motivo, está atraindo ele. Perfeito. E aí eu percebo, no dia que eu vou para a mediúnica, 24 horas eu já estou com os espíritos do meu lado. Eu fico mais nervoso no dia de quarta, mais calmo, mais quieto, eu me isolo um pouco, porque eu já sei, enquanto eu não vou para a mediúnica, não passa. Aí quando eu vou para a mediúnica, quando termina, então não é apenas um falar com o espírito, gritar com ele. O que vai fazer ele se acalmar, talvez, é dar energia.
Até fora do corpo, quando eu encontro alguns espíritos muito nervosos assim, dou uma energia para ele de amor, aí ele sai. Não é muito falar, não é muito palavra. Né? Perfeito. Não é a vibração sonora que vai modificar, mas a sua vibração do que você está dizendo. Se você está falando algo de amor, a sua vibração de amor no que você está falando é o que vai tocar. Perfeito. É a sintonia. Sem dúvida, né? Aí, de novo, a equação estudo e trabalho, porque a gente precisa estar, você como, numa sessão de desobsessão, 2 médiums atuam, né? Um médium é o que vai dar a comunicação do espírito comunicante, algumas vezes o sofredor. O outro médium vai trabalhar como esclarecedor, também chamado de doutrinador. E o médium da comunicação, aquele que está trazendo as questões lá do determinado espírito, né, que está sendo atendido ali, ele vai atacar algumas vezes o doutrinador, o esclarecedor, né? Então ele precisa ter essa clareza, né, de não revidar a agressividade, né, mas oferecer a outra face. Não foi isso que Jesus falou, né? Quando alguém te atingir a face, ofereça para ele a outra face. É a outra face do rosto? Não, a outra face da agressividade é o amor. Então é essa face que a gente vai oferecer para ele. É interessante aquilo, a harmonia, por isso que eu quis começar do começo, porque lá na mediúnica eu percebo que alguns discursos são muito religiosos, eles não gostam. Por exemplo, eu recebo espíritos doentes. Ele está querendo um remédio, ele não é espírita, ele não conhece. Aí chega, meu irmãozinho, Jesus, ele está a fim de receber um remédio e sair. Aqui vocês tratam como pessoas e conversam como pessoas. Aí teve uma vez que eu estava com um espírito e aí ele sofrendo, a pessoa ainda foi punir ele. Não, a culpa é sua por você estar nessa situação e você morreu. Tem tempo para dizer. Aí ele morreu de novo, né? Quando falou que ele morreu. No mundo espiritual, eles vão poder fazer isso, eles vão poder conversar e dar o mínimo possível de acolhimento, né? Então o médium sofre muito com maus orientadores, que às vezes o orientador ele é tão vaidoso que ele não abre sintonia com os espíritos, ele fala por ele mesmo. Ah, porque Jesus, porque você está resgatando, você morreu. Eles têm competência. Quando minha mãe desencarnou, eu saí do corpo já há um tempo, e eu fiquei muito preocupado porque ela fumava, eu queria recebê-la, eu queria que ela não fosse para o umbral. Aí eles me deram uma bronca fora do corpo, falaram assim, você não acha que aqui tem pessoas mais preparadas do que você para receber ela? Você está em desarmonia na Terra, vá se cuidar. Porque eu queria, quando ela estava aqui, eu fiz evangelho, eu tratei, ela estava com câncer. Mas quando ela desencarnou, eu fiquei muito preocupado, eu queria estar lá no corpo, só que eu estava sem equilíbrio. Aí me disseram, olha, aqui tem pessoas muito mais capacitadas para recebê-la, que já estão aqui. Aí eu vi, não, eu tenho que me equilibrar, não adianta só eu querer fazer tudo. Então é muito complexo. Então, para mim, o equilíbrio emocional do médium e esse autoconhecimento e do doutrinador, porque o espírito ele não quer ser punido. Muitas vezes eu percebi que eles tinham razão da obsessão. Na maioria das vezes, o espírito, ele foi a vítima. Aí vem uma pessoa lá dizendo que ele está errado, que ele é obsessor, e aí quem sofre é o médium. E prolonga muito a comunicação, fica lá 5 minutos, 10 minutos, e o médium sofrendo, né? Recebendo. Perfeito. Bom, a gente vai ter a oportunidade, por isso que eu falei, olha, é imperdível. A gente vai ter a oportunidade de experimentar isso, né, de tudo que a gente está aprendendo, né, que a gente está ouvindo aqui, os conteúdos estão sendo trazidos, a gente vai ter a oportunidade de experimentar isso numa mediúnica que é feita exclusivamente para vocês, para que possam vivenciar, né, essas experiências e também observar, porque, como eu falei, né, vai ter uma parte, a primeira parte a gente participa, a segunda parte só observa, para ver como são, por exemplo, as sessões, né, de desobsessão. Bom, mas vamos avançar um pouco mais então. Então ali tem outras 2 questões ali que nós já falamos, né, que é a questão do mediúnico, que é o contato do outro, né, que é a possibilidade da comunicação com o outro, e o anímico, né, que é o seu próprio conteúdo. Então, quando a gente fala que uma comunicação é anímica, significa que o componente próprio ali foi muito maior, né? Isso, acho que por muito tempo também foi interpretado de uma forma, às vezes até
grosseira, né? Dizer, poxa, aquele médium ali é um médium anímico. Nossa, isso era quase um xingamento, né? Porque é como se o cara não tivesse a capacidade de utilizar a mediunidade dele, né? Mas a gente, olhando por um outro prisma, né? De uma outra forma, somos todos espíritos. Então, se a comunicação for anímica, mas é de um espírito também, né? Se sou eu que estou dando essa comunicação e ela é anímica, então é um espírito que está dando, sou eu. Se essa comunicação, se o teor, né, dessa mensagem for de importância para a coletividade, beleza, qual o problema nisso, né? Não é porque a gente não precisa validar apenas aquilo que vem do espírito, porque uma das desconstruções que a gente vem fazendo é deixar de olhar os espíritos como entidades, né? Você acabou de falar, se é que a gente pode chamar assim, né? São pessoas, né? São pessoas. Espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. Então, não é porque desencarnou, que está sem corpo físico, que passou a ser uma entidade, que passou a ser algo super poderoso, né? E às vezes a gente dá muito mais ouvido ao espírito. Não, isso aí foi porque o espírito falou. O espírito falou, está falado, né? O espírito sabe tudo, né? Olha que ledo engano, né? Então não é porque o espírito falou que a gente vai entrar na onda. Então vamos supor que eu estou querendo saber alguma coisa sobre contabilidade. O espírito que está lá, ele é médico. Me desculpe os médicos, mas médico não entende nada de contabilidade, né? E o vice-versa. Então, quer dizer, é preciso que ele tenha autoridade sobre aquilo. Então, muitas vezes, você ouvir de alguém, né, que não está desencarnado, vai ter um teor técnico, né, de importância maior do que do ouvir do espírito. Agora, claro, a gente também não está jogando isso, né, dizendo que generalizando. Claro que a gente precisa, observando os frutos que a gente vai entender qual é a árvore, né? Então, mas é importante ficar atento a isso. Bom, e aí que falamos sobre a sintonia, dá para entender ali, porque os gráficos ali parecem, né, ser confusos, mas as primeiras frequências lá em cima. Então, a gente tem lá a primeira onda, a luzinha não está funcionando aqui, um comprimento de onda maior, né? A parte do ápice da curva ali, da senoide primeira, até o pico da senoide segunda, tem um intervalo grande, ou seja, a frequência é menor, uma frequência mais baixa. Aí, o que está embaixo ali, a gente tem uma frequência maior, o intervalo entre as senoides é menor. Essas duas ondas não se sintonizam, um está numa frequência e o outro está na outra frequência. Quer dizer, não haveria possibilidade de uma comunicação, de uma interferência, né, naquilo. No dia a dia, no cotidiano, então todas as vezes, né, que eu estou numa determinada energia, numa determinada frequência, numa vibração de algo, eu crio essa sintonia. Então, quer ver uma coisa que é transformadora? Hoje eu já estou um pouco melhor, mas já houve uma época aí, trânsito é um negócio para botar qualquer um para baixo, né? Porque você está dirigindo, o cara entra com o carro na sua frente, você dá aquela freada. Só vou contar para vocês, porque nós somos amigos. O cara dava aquela entrada na minha frente, eu já xingava a mãe dele. Olha que a mãe, coitada, não tem nada com história, mas eu já soltava aquele palavrão lá, xingando. Aí hoje eu já estou melhorando um pouco, né? Um pouquinho, não está tão melhor assim, mas eu já pelo menos já não xingo mais a mãe do cara, porque eu penso assim, poxa, às vezes ele está com mais pressa do que eu, né? Ele está indo fazer alguma coisa e tal. E aí, naquele momento que você entra nessa energia, né, dessa reatividade, daquela agressividade, pronto, é o bastante para você, dali para o resto do dia, você sintonizar
nessa frequência, aí outros que estão nessa frequência vêm e potencializam ela, aí é aquele dia que você vai chegar de noite e vai dizer, meu dia hoje foi todo errado, já começou de manhã, que o cara me deu uma fechada, e depois disso foi não sei o que, foi não sei o que lá, aí é aquele dia que você chega no trabalho e alguém fala assim, bom dia, tudo bem? Aí ele, bom dia para quem? Né? Enfim, porque sintonizou essa energia errada. Então, se a gente tem a clareza de que quando isso ocorre, vamos mudar, né? Ó, peraí, isso aconteceu, mas parou, acabou aqui, daqui para frente é outra vibe. Você vai estar atraindo para você essa frequência mais agradável, mais equilibrada, mais estável, né? Então, é possível a gente se manter numa vibração boa. Aí o exemplo de baixo ali tem sintonia, né? Você está vendo que a frequência está igualzinha, né? Então, se duas inteligências, né, estão ali naquela frequência, vai haver sintonia, vai haver comunicação, vai haver interferência também, se for o caso, né? Então, o nosso corpo possui uma vibração energética considerável. Como a vibração é constante, vibramos de uma determinada frequência. O nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e as nossas sintonias. Afinidades mediúnicas, né? Por afinidades, os espíritos buscam comunicar-se utilizando os médios que se assemelham no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem o fenômeno. Então, só está ratificando aquilo que a gente já falou, né? Então, o espírito do médium, né, é o intérprete porque está ligado ao corpo e serve de instrumento, o veículo e filtro do pensamento do espírito, né? Filtro, porque a gente pode dosar isso, controlar, sem alterar o teor. Embora exerça influência sobre a comunicação que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida, aquilo que a gente falou, né? Então, esses slides estão só ratificando o que já dissemos. E aí, em relação a algumas reuniões, uma vez então entendemos o nosso papel como médiuns, onde é a aplicabilidade disso, né? Então, vão existir alguns tipos de reuniões, né, onde são aplicáveis a função do médium. Então, o que é uma reunião mediúnica institucional? São grupos que promovem o intercâmbio entre desencarnados e encarnados, realizada por espíritos encarnados e desencarnados, está redundante isso. Objetivos, esclarecimento, diálogo e auxílio mútuo. Tipos de reuniões. Segundo Kardec, ele faz essa classificação, que são as reuniões frívolas, são aquelas que têm um propósito esdrúxulo, né? Aquela que não tem um propósito sério, né? Aquelas perguntas assim, será que eu vou ficar com o fulaninho? Será que eu vou ficar com a fulaninha? Né? É interessante, mas não tem, né, um teor de... Então, essas são as reuniões frívolas. As reuniões experimentais, a gente vai vivenciar uma dessas, né? Dia 27 e 28, não percam, save the date, guardem essa data, porque é imperdível. É perder parte da encarnação não participar dessa mediúnica. E as reuniões instrutivas, né? São aquelas que a gente vai estar aprendendo, os espíritos trazem instruções, trazem orientação, trazem mensagens edificadoras, né? Então, Kardec vai colocar que tem esses três tipos. A gente vai ver que vai até um pouco além, tem outras reuniões possíveis, né? E que a gente vai utilizar. Por exemplo, a reunião experimental é aquela que você pode, por exemplo, montar um laboratório para fazer materializações. Então, é um tipo de reunião experimental. Existe uma modalidade que eu já participei, inclusive, de uma reunião mediúnica dessa forma, num centro lá no Rio, que chama-se comunicação instrumental. Você utiliza, por exemplo, rádios, gravadores, monitores de TV, de computador, e os espíritos vão se comunicar através dos equipamentos. Então, você bota lá um gravador para gravar, você vai criar um ambiente propício àquilo, o espírito vai gravar, a voz dele vai estar impressa na gravação.
né? Então é a chamada comunicação instrumental. Isso é montado um laboratório para isso e vai acontecer numa reunião desse tipo. As reuniões de desenvolvimento, a gente tem um campus aqui na ULI, né, que eu vou falar para vocês depois sobre isso, porque vocês chegam aqui no curso básico, né, o ciclo 1. Aí você vai para o ciclo 2, aí ele dá tudo que a gente está vendo agora, esses 20 temas que a gente vai ver, ele vai dar um aprofundamento desses temas, porque aqui a gente está passando raso, está passando superficial sobre os temas. Aí o ciclo 2 vai dar um aprofundamento, ele já engrossa um pouquinho o caldo. O ciclo 3, vocês vão vivenciar a mediunidade o tempo todo. Tem reunião mediúnica no ciclo 3 em todas as aulas. Tem um tema na primeira etapa, mediúnica na segunda etapa. A aula é dividida em 2 tempos. Aí você vai começar a experimentar a mediunidade bastante. Aí o ciclo 4 vem trazendo um aprofundamento disso. O ciclo 5, e aí você vai até o ciclo 10, né, aprofundando esse conhecimento. Mas quando você passa do ciclo 3, você já se capacita a iniciar o seu desenvolvimento. Aí a gente tem campos de trabalho, né? Então você tem o campus 1, que vai te oferecer o trabalho de doação de energia, de passes. Você tem o campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico. Antigamente a gente chamava de DM, desenvolvimento mediúnico. Aí tem um campus 3, que já é uma mediúnica de desobsessão, mas à distância. Então, enfim, a gente vai ter campos de trabalho, de atuação, de experimentação, de tudo que vocês estão aprendendo na teoria, vai ter o campo prático, né, de vivenciar. A desobsessão presencial e à distância, a gente tem uma aqui, tem uma de cura, a produção de mensagens instrutivas, né, aquelas reuniões em que a gente também está tentando desconstruir um pouco isso, os mentores, né, são aqueles espíritos mais de uma determinada envergadura, trazem mensagens importantes, né, de cunho instrutivo para todos nós. Então, essas reuniões ocorrem, e reuniões de produção artística até, né, onde a psicopictografia é uma das modalidades, né, o desenho, a pintura, a gente também vai vivenciar isso na nossa reunião. Então, aqui no La Harmonia, como eu falei, a gente vai ter o campus 1, que é experimentação do passe, o campus 2, o desenvolvimento mediúnico, né, passar por todas aquelas etapas, né? Por exemplo, eu me coloco à disposição, né, a Denise vivenciou isso, se coloca à disposição, o perispírito cresce, aí primeiro você tem a sensação, aí ela pode ter ali um arrepio, uma sensação de calor, de frio, depois ela tem a emoção, alegre, triste, aí por fim a ideia, e aí a comunicação. Então esses 3 passos, né, vão ser treinados, né? Chega um momento que a gente nem percebe mais que está acontecendo cada um desses passos, mas no desenvolvimento é importante passar por cada um deles com clareza para que tenha a fidedignidade da mensagem. Aí depois a gente vai para o campus 3, aí no campus 3 é uma mediúnica de desobsessão à distância. A gente recebe fichas que tem o relato ali, impregnado a energia, né, de uma determinada pessoa, e aí vai ser feita uma atração dos espíritos ou do espírito que estiver no campo daquela pessoa, e é feito então o esclarecimento e o encaminhamento desse determinado espírito. O campus 4, ele faz a desobsessão presencial, quer dizer, você está lá, né, você entra no trabalho, né, e é feita uma atração, e você sai e os médiuns ficam lá trabalhando no esclarecimento desse determinado espírito. E o campus 5 é o campus de cura, né? O trabalho das pessoas, né, que têm algumas doenças, e que é possível fazer um trabalho no perispírito, para que você, conseguindo resolver a doença no perispírito, ela traga para o corpo a solução, a cura daquilo. Então, é um trabalho que é feito aqui também às sextas-feiras, até hoje foi dia dessa mediúnica. Então, o médium e o fenômeno mediúnico, né? Como se trata de uma conquista evolutiva, então vejam que não é privilégio de ninguém. Às vezes, puxa, aquela pessoa tem um dom, né? A gente às vezes fala assim, dom nada, é uma conquista evolutiva. É possível a todo mundo, né? Todo mundo tem em si o potencial para, né, evoluir mediunicamente.
Como se trata de uma conquista evolutiva, oriunda de um desenvolvimento e das transformações sucessivas da mente humana, a mediunidade deve ser aplicada na vida em geral, não se restringindo ao uso institucional ou caritativo, que é uma das suas muitas utilidades. Então, isso aí é uma afirmação, ela é uma afirmação de Adenauer Novaes, e que me remete a uma busca, porque eu não sei se vocês já procuraram, mas eu venho nessa busca há algum tempo, procurando onde está o botão que desliga a mediunidade. Vocês já encontraram alguma vez, não? Eu não encontrei até hoje, não tem um botão que desliga. Então você é médium o tempo todo, você não desliga, né? Então eu estou no meu trabalho, eu sou médium, eu estou em casa, eu sou médium, eu estou no centro espírita, eu sou médium, né? Agora, a gente tem que se portar de acordo com os ambientes, né? Aí, de novo, vamos nos remeter àquela palavra que eu não gosto no sentido educação mediúnica, né? A gente tem que estar educado a se portar com a mediunidade, sendo algo natural e que eu posso utilizá-la da melhor maneira possível. Eu estou no meu trabalho, mas algumas vezes, né, eu tenho lá uma intuição, olha, faça isso, não faça aquilo, eu vou filtrar, né, eu vou analisar, opa, peraí, quem me diz o que diz, né? Quem está me dizendo isso? Posso seguir ou não? Passa pelo crivo da racionalidade, afinal, é o que Kardec, na premissa do Espiritismo, diz, né? Que a gente não vai utilizar aquela fé cega, assim a fé racionalizada. Por fim, corri um pouco, porque tinha uma missão aí de entregar, olha lá, 2 minutos cravadinhos ali, corri um pouquinho para a gente poder conseguir entregar todo esse conteúdo no horário, mas ainda tem 1 minuto. E aí, se tiver alguma pergunta, algo que a gente ainda possa falar nesse 1 minuto, eu estou à disposição. Tem. Carlos, eu queria voltar à questão da sintonia. Uhum. Quando você estava falando, eu estava aqui raciocinando em relação a um exemplo, né? Bem prático assim, para que clareie mais a ideia. A sintonia com o espírito, eu penso assim, se dá parecido com a sintonia que a gente faz numa emissora de rádio. De rádio. Então você pega ali o dial, né? Uhum. E vai, por exemplo, 95.5, aí você vai. A emissora está transmitindo lá 95,5 MHz. Exatamente. Aí vem essa questão, quando você colocou as ondas ali, aí eu disse assim, olha, são os hertz que vão ser contados por segundo. Isso. Então são 95,5 Hz por segundo. É isso aí. Quando você vai subindo essa frequência, por exemplo, chega lá em 900, um exemplo apenas de forma assim, já benevolente, né, querendo melhor, você vai encontrar uma sintonia com espíritos superiores. Né? E aí, se você baixa muito, vai para 100, 200, você vai encontrar aquele outro tipo de espírito. É isso aí. Então, a gente tem de fazer mais ou menos assim, né? A sintonia voltada para alcançar o melhor. Perfeito. Agora, todos nós, o exemplo da transmissão da rádio é isso aí, é um exemplo bacana. Agora, todos nós vibramos uma faixa de frequência, né? Porque senão não seria possível, num trabalho de mediúnica, você sintonizar com aqueles espíritos mais sofredores, né? Aqueles que estão numa condição de dor, né? De sofrimento, e poder expressar isso, e também, ao final da reunião, você poder sintonizar com um espírito, aqueles que a gente chama comumente de mentores, né? Mas os espíritos que estão fora dessa faixa de sofrimento e na possibilidade do esclarecimento, e aí você sintonizar com aquele outro. Então, é porque a gente consegue, dentro dessa faixa vibratória, criar, né, a sintonia com todos esses. Mas o seu exemplo é perfeito. Você roda o dial ali, né, vai lá para o início da escala, né, 88 MHz ali, e pronto, você sintonizou, tem lá a frequência. Aí agora vou mudar, você roda o dial, vai mais para cima e você pega uma frequência mais elevada. É exatamente isso aí, perfeito. Só a título de esclarecimento para mim, como é que se dá essa frequência em relação ao mentor pessoal, né? Você está na mesma frequência dele ou ele tem uma frequência maior e baixa um pouquinho para chegar na sua?
Então, essa parte dessa desconstrução que eu falei algumas vezes aqui com vocês, é que eu, particularmente, não gosto mais de usar essa palavra mentor, porque dá exatamente essa sensação, né, de que é algo muito distante de você, alguém muito distante, e que vai haver um esforço, um sacrifício, sacrifício no sentido do sagrado ofício, né, para que ele se sintonize com você e tal. E não é exatamente assim, é mais natural do que isso, né? Então, quando a gente pensa que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos, o desencarnado, que está na condição de equilíbrio e de trazer alguma instrução, não há uma distância tão grande. A sua faixa vibratória alcança, e só alcança porque a alma é afinidade. Então, você vê que eu não dou comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, porque é uma outra faixa vibratória. A gente vai deixar isso para que tipo de médium? Divaldo, acho que nem Divaldo, Medrado, né? Que sintoniza com o Dr. Bezerra. Então, é uma faixa. Eu tenho uma vibração aqui para um outro espírito, que não deixa de ser chamado de mentor, mas é uma outra faixa vibratória, e que é possível. Então, quando a gente coloca o termo, né, mentor, quando a gente coloca o tempo entidade, dá uma sensação de distância, mentor é aquele que está mentoreando, aquele que está o tempo todo ali, né? Eu nem me sinto, eu tenho um amigo espiritual, tenho uma pessoa, né, que já vivenciou o que eu estou vivenciando agora, e que pelas experiências ele pode me orientar, assim como eu, pai, posso orientar um filho, porque já vivi um período, já tive algumas experiências que me fazem poder dizer para ele, olha, essas aqui dão certo, essas aqui não dão, né? Então, é dessa maneira que eu vejo os espíritos que a gente sintoniza e que são os nossos amigos espirituais, né? Numa tentativa de desconstruir essa ideia da distância, do esforço que seria para haver uma sintonia, de uma vez que ele é muito elevado, né? O que é muito elevado, ele tem uma função lá, tem uma atribuição de auxiliar Deus na criação, de manter os mundos e tal. Então, isso é um pensamento. Eu estou trazendo a minha percepção a respeito disso, né? Da gente não ficar preocupado de estar alcançando lá. São espíritos, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Essa é a melhor definição para mim. Bom, mas aí agora passei 4 minutos do meu tempo, né? Então, eu vou agradecer vocês por essa noite, por esse contato, e muito obrigado, uma boa semana a todos, um bom final de semana, até uma outra oportunidade da gente falar. Não esqueçam que sábado agora, quem não participou da aula 4, a gente tem aula de reposição, né, que é a aula sobre libertação dos espíritos, ok? Muita paz a todos, muito obrigado.